Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que eu venho levar a palavra do Senhor, né? Ministrar mais uma vez, falar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração para retribuir, para também desfrutar com os irmãos, né? Aquilo que Deus vem me dando, vem abrindo uma mente, conhecimento. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque é buscando nas palavras, né? Meditando que a gente encontra fortalecimento, né? Crescendo, né? Eu só tenho a agradecer. E antes de mais nada, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu venho me esvaziar. Pedir para que o Senhor venha ocupar cada espaço de mim, Pai, para que venha, Senhor, falar comigo primeiramente, para que eu venha também, meu Deus, falar a todos que ouvir, que todos venham emprestar os ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que seja o reconhecimento do Senhor, não de mim, pois eu não sou nada sem a Tua presença, sem o Espírito Santo. Senhor, venha nos corrigir, venha nos consertar. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra alcance casais, venha alcançar verdadeiramente famílias, encorajar a fortalecimento na obra do Senhor, né, para evangelizar, para ministrar, para pregar, para fazer a obra do Senhor, não é para o homem, mas sim para aquele Criador, né, o Criador dos céus e da terra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre, meu Pai, com a palavra e venha fazer com que ouçam e creiam na palavra, não seja por mim, mas que seja pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo que tem que convencer. E aqui nós oramos e nos prostramos e pedimos que o Espírito Santo direcione a todos que ouvirem, né, que façam a mudança, né, que seja por uma pessoa que faça efeito, mas que seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui Gideão 7. Vamos falar aqui, Gideão com os 300 homens vence os midianitas, né? Gideão com 300 homens vence os midianitas. Amém, meus irmãos? Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covardes e medrosos, que volte e vá se apressadamente das montanhas. De Gileade, então voltaram do povo 22.010 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, pela segunda vez, né? Ainda muito povo há. Faze-os descer às águas, e ali te mostrarei, te provarei, e será que todo aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo à água. E então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Nós vimos aqui que nós estamos aqui diante de uma batalha, e nós olhamos também que Gideão, já um escolhido para fazer esta obra do Senhor, para guerrear, né? Para levar o nome do Senhor.
Mas nós olhamos aqui que Gideão tinha 32 mil pessoas. Mas Deus não queria que a glória fosse para Gideão pela quantidade de guerreiros, né? 32 mil pessoas seria uma quantidade boa para se lutar e vencer a guerra, né? Aí Deus pede para que Gideão libere 22 mil pessoas e fique 10 mil. Era uma quantidade também razoável para guerrear. Mas como Deus não queria a glória para Gideão, né? E sim para si mesmo, que é em nome de Deus que nós fazemos, é em nome de Jesus que nós alcançamos, né? Deus pede para que Gideão prove-os, né? Prove-os, né? Porque a quantidade é grande. Então lutar numa guerra com 10 mil ou 32 mil pessoas é favorável, né? É favorável. Mas Deus queria provar para a humanidade que não é pela quantidade, né? Não são muitos, e sim pelos qualificados, né? Deus pediu para que Gideão fosse ali aprovar a todos aqueles que ele se colocou. Olha, agora você ficou com 10, mas ainda tem muita gente. Senão vão falar, com as suas próprias mãos vocês venceram. Mas Deus manda com que eles vão à beira do rio e ali façam uma prova. E Deus fala a Gideão, todo aquele que se abaixar e colocar a mão na água, lançar a boca, esse porá a parte, né? E esses foram 300 que colocaram a mão à água e colocou a boca. E 9.700 homens se abaixaram, se ajoelharam, né? E esses foram reprovados. Mas para essa batalha, para essa guerra, para vencer, quem escolheu foi Deus. Foi Deus. Deus falou aos ouvidos de Gideão, esse serve, esse não serve. Os covardes e medrosos, volte, como a passagem aqui está falando. Os covardes e medrosos, volte. Nós sabemos que no meio de multidões, existe vários covardes, fracos, medrosos, né? Numa quantidade de 32 mil pessoas, poderiam se morrer até 20 ou 30 mil, poderiam morrer na guerra. Mas como quem estava na direção da guerra é o próprio Deus, ele vai lutar com os 300 e vai dar os midianitas nas mãos do Gideão, para que Gideão tome posse dele e seja ali, prevaleça que Deus determinou, né? Esses escolhidos são os melhores, né? São os melhores, são os capacitados, são escolhidos. Nós olhamos que pela quantidade de 32 mil, para se lutar é fácil ganhar uma guerra. Mas se Deus não tiver no negócio, essas 32 mil pessoas também pode perder. Se eles fossem desobedientes, como muitos foram, mas como Deus tinha prometido a Gideão de prevalecer aquilo que Deus falou com Gideão, que Gideão pediu prova com Deus para ele enfrentar. Quando ele foi se prostrar, quando ele ouviu Deus falar, lá atrás ele falou, Deus, me prove que o Senhor realmente está nessa guerra. E Deus fez prova com ele. Orvalho, né? Aí depois Deus fez ao contrário, mas provou que ele estava com Gideão. Tanto é que na guerra Deus confundiu os adversários e praticamente eles destruíam-se a si mesmo, né? E quantos covardes voltaram? Muitos. Quantos medrosos voltaram? Muitos. Porque talvez atrapalharia a luta e a guerra, os planos do Senhor. Porque Deus sempre contou com minoria. Nós olhamos assim que a passagem se refere-se à minoria. Quem foi no barco? Quantos andaram? Quando começou, Abraão foi escolhido, Moisés foi escolhido, Davi foi escolhido, Salomão foi escolhido, Paulo foi escolhido, Pedro foi escolhido, João foi escolhido, Gideão foi escolhido, Jeremias foi escolhido, Ezequiel, Isaías, Samuel. Então esse povo, todos eles foram escolhidos. Nós olhamos aqui que nos discípulos ficaram 12, mas no começo eram 70. Mas ficaram 12. E um tinha que ficar, que era o traidor. Então os planos do Senhor
é esse, que prevaleça o que Deus determinou. Nós muitas vezes corremos, Deus coloca em nós o medo, né? Que nós somos carne, nós temos medo, e o medo faz com que nós se afaste, decepcione a Deus. Aí Deus fala conosco: vá, eu sou contigo, varão valoroso. Dando força, onde você colocar a planta do teu pé, estarei contigo. Nós olhamos aí que muitos, né, são levantados a diaconatos, evangelistas, presbíteros, né, pastores, obreiros da casa do Senhor. Tem que estar qualificado, tem que estar capacitado, tem que estar escolhido para a obra. Porque a obra é para levar a palavra, a obra é para ganhar almas. Nessa batalha, prevalece aquele que está em intimidade com Deus, aquele que se prostra a Deus, aquele que tem comunhão com Deus. É aquele que dobra os seus joelhos a todo tempo e está sempre ouvindo Deus falar. Deus, ele quer salvar uma quantidade. Deus quer que muitos venham se salvar ouvindo a palavra. Nós olhamos aqui que Gideão, ele foi para a guerra. Mas ele fez prova com Deus. Senhor, se o Senhor está nesse negócio, não vai me decepcionar. Porque para ele era muito bom lutar com 32 mil pessoas. Aí Deus vai lá e tira 22 mil, fica 10. Aí Gideão vai com 300. Por que Deus sempre confunde? Por que Deus coloca sempre minoria? Porque a quantidade de humanos na terra é muito longa, é muito grande. Mas quantos estão dando ouvido à palavra do Senhor? Quantos são capacitados? Quantos são chamados? E dentre esses chamados são escolhidos. Porque sempre tem chamados. Mas tem o chamado do homem e tem o chamado de Deus. Há uma diferença. Quando Deus chama, Deus garante. E quando Deus não chama, e quando o homem chama? Eu já vi muitas vezes pessoas sendo ungida como presbítero, como evangelista, como não sei o que, quase daqui a pouco entrega o cargo. Quando Deus está no negócio, Deus segura, Deus afirma. E Deus sempre vai estar à frente. A caminhada é longa, as aflições vêm, as angústias vêm. Tudo na nossa vida vem. Tristeza, alegria, afronta, ira, contenda, tudo isso vem. A caminhada, ao longo de cada passo que nós damos, nós vamos encontrar pedras na frente. Nós vamos encontrar barreiras na frente. Mas nós temos que estar preparados. E para estar preparado, nós temos que estar com Deus. Por que Deus sempre pede para que nós entramos no nosso quarto, feche a porta e fale em secreto com o Pai? Porque Deus quer falar no profundo. E quando nós nos dobramos nossos joelhos, nos humilhamos ao Senhor, nós temos a garantia do dia seguinte, ou daquela hora, ou daquela situação. Porque Deus está, quando Ele chama e Ele escolhe, Ele assina embaixo. E quantos eu vejo aí que tem medo? Tem medo porque não foi Deus que chamou, e sim o homem. E quando nós levantamos a mão, nós temos um compromisso. Levantamos a mão, aí pronto. Agora, o compromisso que nós fazemos é com Deus. Agora nós temos que sustentá-lo. Não sabemos se Deus está no negócio ou não. Mas nós levantamos a mão diante do homem. Por isso que nós temos que estar conectados com Deus, para não sermos enganados. Porque cargos não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não vai ter salvação. Aquele que ouve a voz do Senhor, ele vai andar e vai falar de Jesus, ele vai caminhar, que seja um presbítero, que seja evangelista, missionários, levitas, obreiros, diaconatos, que sejam tantos apóstolos, que hoje tem apóstolo, bispo, tantos cargos aí. Mas agora nós olhamos, será que
quantidade de apóstolos, foi Deus que escolheu. Porque nós olhamos que a passagem de Gideão aqui, Deus escolheu os 300. Quando se para levantar reis, Deus levantava um profeta para determinar que aquele rei era sobre aquele povo. Nós olhamos que Deus sempre levantou alguém para falar com o povo. Aí depois vem Jesus e dá o livre-arbítrio. O Espírito Santo agora convence. E Deus vai mandar recado, meu irmão? Deus vai mandar recado? Deus vai ter um menino de recado ali para estar levando. E o Espírito Santo hoje não fala? Fala. Você não consegue ver quando você está espiritualmente caminhando com Jesus? Você não vê as coisas que se acontecem? Você entra numa igreja, num lugar que seja, e você não vê a diferença? De quando a palavra te fala contigo, quando a palavra não fala contigo? Então nós temos esse acesso direto com Deus hoje. Se antes Deus falava através dos profetas, e eram se levantados, Natã, quando repreendeu Davi, Samuel, quando foi lá ungir, Ezequiel, no rio Quebar, que uma mão veio sobre ele, Isaías, Jeremias, Jonas, Amós, Abacuque, tantos profetas que Deus usou, mas era Deus que usava, não era o homem. Chamado, escolhido, hoje o homem usa. Hoje o homem usa dos poderes que eles adquiriram, que são tantos apóstolos, bispos, missionários, que foram levantados. Agora tem que ver se Deus está, porque a obra do Senhor é salvar. Nós olhamos que Deus levantava profetas para ir lá, levantar reis, vai lá profeta e fale com Jonas, ou Jonas vai lá falar com aquele povo para se arrepender. Então Deus tem suas maneiras, né? Mas quem está na caminhada, quem está nas igrejas, quem está caminhando com Cristo, ele sabe entrar em cada lugar e sabe quando Deus está falando. Ele consegue visualizar o espiritual, o habitar que ele está, como que está. Você consegue discernir uma igreja. Você começa a caminhar para uma igreja, você sabe ali como que é. Passa pouco tempo, você já começa a descobrir tudo. Então, o Espírito Santo vai te mostrando, vai te convencendo, vai falando contigo. Isso é em todos os lugares. Tem essa direção. Deus sustenta aquilo que ele fala. Então, para estar na obra do Senhor, é escolhido, é capacitado. Você já viu numa maratona como que é? Quem vence? Quem vence é o melhor. Quantos começam correndo? Multidão começa correndo. Mas daqui a pouco vão sendo eliminados, vão ficando para trás. Vai batendo cansaço. Então aqueles que estão preparados vão indo mais adiante. Mas um vencedor. É um vencedor, não são vários vencedores. Assim é a caminhada com Cristo. É multidão correndo. Mas estão indo em direção a Cristo ou em direção ao homem? Porque hoje Cristo dá legalidade, dá o Consolador. O Espírito fala, te convence. Que a gente fala e o Espírito vai lá e convence. Porque depender só de nós, não. Mas a palavra, você fala. É por isso que Deus fala, toda semente que seja lançada, ela não voltará vazia, não. Porque Deus vai fazer um efeito. Mas a glória não é para você, a glória é para Deus. Por isso que não é imediato. Você lança e já a pessoa se converte. Não. Há um trabalhar. Aí você vê que nesses chamados, nesses escolhidos, tem valentes, tem corajosos, tem os eleitos, tem os chamados, que
Uma maratona são quantos chamados? São quantos inscritos? São vários inscritos. E vão correndo, e vão correndo, e vão correndo. Passa 20 minutos, 10 vão ficando para trás. Passa 1 hora, outros vão ficando para trás. Daqui a pouco, começam os eleitos. Os escolhidos começa. Porque vai vencer um. Mas tem vários escolhidos ali. Mas para o troféu, um vence. O mais preparado, o mais capacitado. Aquele que batalhou, aquele que se esforçou, aquele que não olhou para as dificuldades, aquele que viu a sofrência dele no seu exercício, batalhando todos os dias para alcançar o prêmio. Assim é a nossa caminhada com Cristo. Assim é a nossa caminhada com Cristo. Nós nos convertemos, na nossa caminhada muitos vão ficando para trás, vão ficando decepcionados com Cristo, porque parece que nunca tiveram encontro com Cristo. Quando Deus fala conosco, irmãos, difícil a gente largar. Eu tenho testemunho, como tem várias pessoas que têm testemunho, né? Então Deus já provou. Deus já deu um pouquinho só do que Ele já fez, é o suficiente. Eu, como já fui muitas vezes no monte, Deus já falou de várias maneiras comigo, então o homem não vai me fazer eu parar a minha caminhada. Porque agora a minha intimidade é com Deus. Então eu tenho um livre acesso. E agora eu caminho com Cristo. Então, quando nós somos escolhidos para caminhar com Cristo, as pedras vai prevalecer, vai ter muitas pedras aí que dói mesmo no calo, né, incomoda mesmo. As barreiras vêm, tudo para desanimar, né? Tudo para desanimar. Mas nós temos um Cristo que morreu na cruz. E Ele quer que vençamos, quer que perseveramos. E nós temos que buscar isso. Tem o início da caminhada, tem o meio da caminhada, mas tem o galardão. É lá, não é aqui. Então nós temos que perseverar sempre, correr sempre. Nós temos que olhar para Cristo. Ele chamou, Ele escolheu, Ele capacitou. Agora você é capacitado e eleito. Você agora é um povo consagrado para caminhar. Agora você é boca de Deus. Agora você vai evangelizar. Hoje você não tem domínio próprio. Hoje você fala. Deus vai requerer de nós. Porque agora nós aprendemos que com Cristo nós temos as nossas angústias, aflições, mas com Cristo nós venceremos. Tem que perseverar até o fim. A caminhada é longa. Lá em Mateus 7:13, Mateus 7:13, só para a gente dar força. Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é quantidade. Se fosse assim, já estava tudo liberado. Você não precisaria lutar mais pela sua salvação, não. Tem um caminho, é estreito. Não é multidão que vai passar por ela, porque a salvação é individual. A espaçosa, vários vão passar. Vão passar de qualquer jeito. Pode até ter sido chamado, mas desses sendo chamados, não for capacitado, não for escolhido, e ele também não se achegar a Deus, porque ele pode mudar o caminho. Ele pode fazer com que Deus escolha. Então há uma diferença. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E muitos são os que entram
por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. É Deus falando. 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Nós não podemos enganar a Deus. Nós sabemos o porquê que nós estamos pregando. É para Deus ou é para mim? Porque se é para mim, eu vou juntar na terra, eu vou juntar tesouros na terra. É o que está acontecendo com muitos. Não se fala denominações, mas é preciso explicar? Não. Ganhar almas é para mim ou é para Deus? Depois eu vou sustentar e vou salvar essas vidas? Essa igreja? Temos que tomar cuidado. Tudo que Deus quis foi ensinar e abrir os olhos, os ouvidos, para que todos venham se arrepender e todos se acheguem a Deus. Então eles podem sim escolher o caminho que eles quiserem, mas não terão a salvação. Porque a obra é de Deus. O propósito das coisas para a salvação é de Deus. Ele se preocupa com você. Ele quer que você entre no meio dos escolhidos e alcance a salvação. E essa salvação não é aqui, é lá em cima. Nós não podemos ficar juntando nada aqui, porque nós não nascemos sem nada e não temos nada. Se ganhou, ganhou, mas você não vai levar. Terreno, casa, vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Eu não faço questão. Eu não faço questão. Eu vivo do que Deus me dá. Pago o que eu tenho que pagar, faço o que eu tenho que fazer, mas meu foco principal é lá em cima, é com Deus. Eu peço que Deus me dê força para continuar. Porque Deus fala, será que quando Ele vier achará fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé na terra através de mim, de você? Ou nós vamos estar focados nas coisas desse mundo? Ou nós vamos estar na porta larga, como a palavra diz? Ou nós vamos estar igual aqueles 32 mil que Gideão ali estava com eles para lutar. Depois ficaram 10 e desses 10 ficaram 300. Olha a quantidade de homens que iam lutar e ficaram para trás. Voltaram para os seus aposentos, voltaram para suas casas. Deus não quer algo mais de nós? Quer sim. As escrituras estão aqui para a gente. Para nós meditarmos. Para nós buscarmos. Quantos foram enviados para salvar? Sempre 1, 2, 3, mas Jesus veio salvar uma multidão. Jesus veio. Jesus foi... Ele e o Pai já estavam desde o princípio. Foi escolhido. Ele se tornou homem e veio para a terra para nos ensinar a andar. Foi capacitado, fortalecido. O próprio Deus estava com ele. Então ele veio exatamente determinado a se cumprir o que Deus queria. Ele foi chamado, filho, desce a terra. Ensina, mostre como que é. Passou fome, né? Orou, jejuou, veio fortalecido, veio. Oh, aleluia, Jesus. No versículo, no capítulo de Mateus 22 também, 22:14, está falando assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que essa palavra nos diz aqui? Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos andaram com Jesus quando começaram? 70.
Quantos foram lutar com Gideão? 32 mil pessoas. Quantos Deus escolheu? Quantos Deus mandou voltar? Os covardes, medrosos, acomodados. Voltaram 31.700 pessoas com Gideão. Fora o que já aconteceu na caminhada das guerras. Aleluia, Jesus. Aí Jesus vem com 70, ficam 12 e esse ainda tem um que vai traí-lo. Aí Jesus venceu sozinho. Aí Jesus vai para a cruz, vai para o madeiro. E lá ele fala, está tudo consumado. Venceu a morte. Desceu, pegou a chave. Foi lá embaixo, pegou a chave da morte. A única que falta para se concretizar tudo. A morte ser vencida, que está próximo. Mas ele lutou, ele ressuscitou e veio para nós. Para que todos que derem ouvido à palavra seja salvo. Mas não é ouvir por ouvir, é ouvir e mudar de caminho. É se converter verdadeiramente. É estar conectado com Deus, com Jesus. Nós não achamos que essas coisas são fáceis. Já estou salvo. Nós temos que perseverar. Tem muitos que falam, já está salvo. Não está salvo não, irmão. Se você parar, você não tem salvação não. Jesus morreu na cruz, está tudo certo já. Sim, ele morreu sim. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Ele morreu. Mas agora eu tenho que sair do mau caminho. Arrependei-vos. João Batista também foi escolhido. Pouco tempo que ele ficou na terra aí, ó. Foi chamado, apareceu, pregando arrependimento. Depois colocaram ele, mataram ele, pronto. Aí ele veio anunciar a vinda de Jesus. E Jesus veio nos seus 33 anos, morreu na cruz. Mas veio anunciar e fez discípulos. E até hoje ele faz discípulos. Amém, irmãos? Que esta palavra fique no coração de todos. Eu só tenho a agradecer. Vou orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Que o Senhor faça efeito a todos que ouvirem essa palavra, Senhor. Que façam, meu Pai, dali escolhidos. Não só chamados, mas que desperte para o Evangelho. Desperte para a caminhada. Que eles venham, meu Deus, verdadeiramente se arrepender, se converter, meu Pai, dos seus maus caminhos. E levantar os olhos, meu Pai. E valorizar, meu Pai, a salvação, que é o que o Senhor mais quer. Pai, em nome de Jesus, Pai, faça o efeito que tem que ser feito. Alcança vidas que tem que alcançar, meu Pai, porque o fim está próximo. Cada dia que passa, meu Pai, é notório que as coisas o caminho está ficando estreito. E aí, meu Pai, a salvação é individual. Que todos venham ouvir a Tua palavra, todos venham se arrepender e venham se preocupar com a sua própria salvação. Tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O dia e a hora, nem o filho sabe. Mas o próprio Pai, ele vai falar, desça, meu filho. Então, boatos de que vai acontecer tal dia é mentira. Creia nas Escrituras. Nem o filho sabe, mas sim o Pai, na hora. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, e uma noite abençoada. Em nome de Jesus.